O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago-te conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. Hoje, no Código Parental, temos uma convidada que é mãe, enfermeira, empresária, autora, formadora e criadora de conteúdos digitais. É desde 2024 enfermeira especialista em pediatria, mas esta não foi a sua área de eleição. Na verdade, sempre quis trabalhar com adultos, mas foi após um acidente de viação que a obrigou a mudar de serviço para a pediatria que começou a sua jornada nesta área. E hoje tem uma equipa de enfermeiros que ajudam famílias de norte a sul do país e ilhas. E é uma referência nacional na área da saúde materno-infantil. Fundadora do SOS Mamã, hoje temos connosco no Código Parental a Andreia Amaral. Bem-vinda, Andreia. Olá, Marta. Obrigada por este convite. É uma grande honra. Muito obrigada por estares aqui hoje connosco. E começando aqui com a pergunta inicial da praxe, neste podcast estamos a criar oficialmente o Código Parental. Em cada um dos convidados contribui com uma norma obrigatória. Portanto, no teu caso, se pudesse aqui incluir uma norma obrigatória no Código Parental, qual é que seria? Olha, eu acho que seria imprescindível até aos 2 anos de idade as mães poderem estar mais tempo com os filhos. Porque é muito difícil nós conseguirmos balancear o tempo profissional e o tempo com os filhos, e quando acaba tão tarde no nosso dia, o nosso tempo de trabalho, acabamos por andar em stress e sabemos que os miúdos por volta das 5h30 da tarde, 6 horas, já estão esgotados de um dia inteiro na escola, não é? E portanto, mesmo que os vamos buscar, porque felizmente tenho a sorte de conseguir ir buscar os meus filhos quase todos os dias às 3h30, agora que tenho este negócio, apesar disso, eles às 6 da tarde estão esgotados. Eu chego a dar-lhes a sopa às 5h30. Como é que uma mãe que sai às 5 ou às 6 os vai buscar e ainda tem paciência, ou vá lá, os miúdos têm paciência para brincar com os pais? Sim. É que ninguém tem tempo para nada. Portanto, acho que pelo menos até aos 2 anos, até termos ali uma personalidade mais desenvolvida, alguma criação de regra, de rotinas, as mães deviam ter ali um horário máximo para trabalhar, no máximo ali até às 4 da tarde. Não é que depois não pudesse haver uma compensação, mas isso era fundamental para haver rotina. Já para não falar de evitarmos ao máximo que houvesse turnos, porque também destabiliza não somente a mãe, a mulher, mas também a criança, não é? Sabemos isso. A questão da previsibilidade acaba por não acontecer, não é? Quando há turnos, principalmente, né? Por exemplo, profissionais de saúde que tanto fazem manhã, tarde, noite, também afeta aí muitas crianças, que era super importante. Olha, Andreia, se fossem os teus filhos a escolher, qual é que achas que seria a norma obrigatória que eles incluiriam num código parental? Eu acho que o meu filho ia pedir para eu não trabalhar aos fins de semana, que para mim é um bocadinho difícil, porque nós temos, como bem sabes, nós temos muitos casais grávidos e o pai muitas vezes trabalha durante a semana, apesar da mulher já estar em casa, já está de baixa, a grande maioria das vezes a partir das 20 e muitas semanas, e os cursos têm de ser ao fim de semana para englobar o pai, não é? E então não é que eu esteja ao curso completo, mas acabo sempre por passar por lá, acabo sempre por ter obrigações ou ao sábado ou ao domingo, e isso destabiliza-os um bocadinho. Eles sentem essa diferença. Muitas vezes o João Maria diz: mãe, mas quando é que vai haver o fim de semana? Tu estás o fim de semana inteiro connosco. E é difícil eu conseguir o fim de semana todo, mas para se ter umas coisas também não se tem outras. E conseguir, ele também não reconhece, porque ele não se lembra da altura em que eu trabalhava no hospital, porque já foi há algum tempo atrás, não é? Ele era mesmo muito pequeno, porque se ele tivesse noção, ele sabia que agora a mãe está tanto tempo com ele durante a semana que para isso ser conseguido, em algum dia a mãe tem de trabalhar depois, não é? Não é fácil. Acho que os filhos nos querem sempre para eles. É isso. Olha, Andreia, começando aqui pelo início, já levantei aqui um bocadinho o véu na introdução, que, portanto, a pediatria na tua vida foi aqui um acaso, mas aqui o projeto do SOS Mamã, como é que surgiu? Como é que começou esta aventura? Olha, quando fui colocada na pediatria, deram-me a escolher, porque eu tinha tido um acidente grave de viação, não podia fazer esforços acima dos 2 quilos, porque houve aqui muitos problemas abdominais, e disseram-me: vais para a consulta externa do hospital, que era o horário fixo, tipo centro de saúde, ou vais para o serviço de pediatria. Eu dizia: meu Deus, pediatria é a única coisa que eu não gostei no meu curso inteiro. Eu assumo e assumi sempre. E quando fui, pedi muito à chefia se me colocava na urgência, porque ela também era chefe da urgência, e disse-lhe: ouça, eu prometo que lá
lá, eu vou ter outro tipo de postura, porque aqui efetivamente eu não me identifico com o utente de internamento. E quando fui, ganhei outro gosto. Porquê? Porque eu estava numa medicina, há um ano e pouco atrás, não é? Anterior, estava numa medicina e lá quase todos os dias eu via morte. Ok. Era abrir um quarto durante a noite e lá estava um idoso, a maioria das vezes idosos, não é? Felizmente ou infelizmente, enfim, não interessa. E quando cheguei à pediatria apercebi-me que as crianças rapidamente ultrapassam situações complexas, não é? E isso começou-me a apaixonar. Comecei-me a apaixonar pelo doente crítico, fui fazer depois a especialidade em doente crítico, fiz um mestrado também, mas fiz sempre na área pediátrica. Porquê? Porque sabia que estava na pediatria, a vida estava melhor, porque o trabalho em pediatria não é que não se trabalhe, mas um turno em medicina é um turno pesado, é um turno duro, emocional e fisicamente. Na pediatria tem a dificuldade muitas vezes emocional porque lidamos com pais e com crianças, não lidamos só com crianças doentes. E então aí eu comecei a perceber, espera, a pediatria tem muita coisa boa, eu vou-me especializar, mas vou fazer isto virado para a pediatria, e fiz de norte a sul, fui a vários hospitais, cuidados intensivos e urgência de pediatria. E depois o SOS Mamã veio porquê? Porque eu já na urgência, ali ao fim de 3, 4 anos na urgência, comecei a sentir-me estagnada em conhecimento. E aquilo que eu via, quando estava na triagem, sobretudo, era avós, pais, educadores completamente desesperados com situações que eu olhava e pensava, mas estás tão desesperado porquê? Mas o que é que... Não há aqui nenhum sinal de alarme. Estes pais, estas pessoas precisam de ser ensinadas. Depois, quando ia para o internamento, percebia que os pais não sabiam ver a temperatura aos filhos, não sabiam dar um medicamento retal ou em xarope, e comecei a pensar, não, tens de fazer alguma coisa. Já estava grávida do João Maria. Infelizmente, lá está, ou felizmente outra vez, fui para casa aos 5 meses de gravidez e acabei por não conseguindo estar parada, por começar a escrever em Word o que eu conseguia com alguma justificação teórica. E depois lancei o blog quando senti que devia pôr lá alguma coisa de útil. Estive ali um mês sem mostrar a minha cara, tinha muita vergonha. Era aquela fase em que eu nunca tive medo de comunicar, de falar em público, era sempre foi uma das minhas grandes vocações desde sempre. Mas estava com receio do que é que as pessoas que trabalhavam comigo, já era há muitos anos, já estávamos há muito tempo juntos, tinha amizades com vários pediatras e várias colegas, e o que é que esta quer ser a pipoca mais doce? Foi sempre o que eu achei, não, eu não quero ser nada disso, não quero nada contra, não é? Mas efetivamente aqui num contexto mais profissional da área da saúde, não é? E depois comecei a procurar isso, que as pessoas reconhecessem o trabalho da rede social e do blog, mas de uma forma profissional. Quando aquilo começou a alavancar com a pandemia, porque efetivamente as pessoas começavam a gostar do conteúdo, eu pensei para mim, não, Andréia, vais perder a vergonha, vais começar a fazer vídeos e começar a mostrar a tua cara porque tu nasceste para comunicar, portanto, bora lá, vamos começar. E foi por aí. Portanto, acho que depois as coisas começaram a evoluir com... talvez o meu grande propósito não fosse logo conseguido, não é? Eu acho que nós nos aperfeiçoamos e não estou a dizer que estou na minha melhor fase, mas acho que vamos aprendendo, mas eu queria muito que a linguagem que passo fosse o mais descomplicada possível, ou seja, a pessoa percebesse que o supositório é aquilo, é para pôr naquele orifício e que aquele orifício, se não for posto daquela forma, pode haver este e aquele problema, para a pessoa ficar na cabeça e não ter de decorar nada, não é? Ser simples. E foi por aí. Boa. E que jornada incrível. Neste momento tens uma equipa contigo? Sim, depois olha, sabes o que percebi? Comecei a perceber que primeiro começou com uma amiga de infância que engravidou. E que me telefonou e disse, Andréia, não sei de cursos de preparação, estamos em plena pandemia, não sei o que fazer, tu por acaso não dás estes cursos? Eu sei te ensinar, espera aí que eu vou te ensinar aí a casa, olha, se calhar não seja por isto. Levo-te o material e tu vês, és a minha primeira pessoa a avaliar o meu trabalho em formação. E foi a primeira pessoa, a Daniela, a primeira pessoa que efetivamente viu fazer, e fiz-lhe a ela, fiz ao pai da criança, e depois chamei colegas para começarem a fazer comigo. E começámos a perceber, ok, isto está a correr bem, as pessoas gostam, saem daqui muito motivadas, gostam da linguagem, gostam da forma de trabalhar, mas depois quando estão em casa, nasce a criança, o problema... Sim. Passa da teoria à prática. Quando eu comecei a sentir, ok, está a ser bom, mas e agora?
Não temos como responder a uma mãe desesperada em casa, uma dificuldade na amamentação, um bebê que grita, a um bebê que acontece alguma coisa, nós temos de dar resposta. Então comecei a contactar colegas. Eu já tinha tido a Ana, a Ana foi a primeira pessoa que eu contactei, ela sabe o valor que tem para mim, porque ela foi minha aluna na urgência. Eu disse-lhe sempre: Ana, um dia eu vou sair daqui, eu vou abrir uma coisa minha e tu vais trabalhar comigo. Eu lembro-me de lhe dizer isto. Eu ainda não consegui que ela viesse a contrato de trabalhar comigo, mas está como prestadora de serviço e é uma das melhores enfermeiras que eu tenho. E depois foram colegas de trabalho, colegas de profissão que eu já conhecia e que vieram. Mais tarde, com a necessidade de abrir outros distritos, porque os pedidos eram cada vez maiores, fomos por referências das colegas que já estavam na equipa e que nos começaram a sugerir. Uma coisa boa aqui do digital, do online, das redes sociais, é que consegues chegar a todo o país. Sim, o online permite-nos, às vezes as pessoas dizem, mas como é que online se mete um bebê a mamar? E eu digo, ok, não se mete quem não tem experiência. Okay. Porque quem tiver, quantas vezes nós recebemos um vídeo de uma mãe na maternidade que nos envia o vídeo e que nós dizemos vir para a direita ligeiramente, faça isto 1 centímetro, vira a cabeça, meta o queixo ali, meta o nariz acolá e ela automaticamente nos diz, já estou sem dor. Okay. E a seguir, obviamente, que a maioria das vezes nós temos de ver. Mas imagina, temos agora casais na Irlanda e Inglaterra, são os mais recentes, que foi preciso algumas sessões online, mas foi perfeitamente feito e as mulheres estão a amamentar. Eu não digo que não vá haver casos que possam ter uma complexidade acrescida, mas por isso nós temos de fazer um trabalho que temos de ter noção. É preciso vídeos extra, é preciso colegas extra. Muitas vezes nós pedimos aos pais, quando os apanhamos logo na gravidez fora do país, dizemos, vamos já saber uma rede de apoio aí, se há fisioterapeutas pediátricos, se há dentistas pediátricos, porque se nós precisarmos temos logo de lhes ligar automaticamente. Eu acho que esse trabalho tem de ser feito assim. Sim. Olha, André, ainda no outro dia estávamos a falar disto, mas acho que há temas que não se repetem vezes demais. Vocês acompanham então aqui as famílias, os casais, na fase da gravidez, pós-parto imediato, têm também aqui os cursos de preparação para o parto e para a parentalidade. E nestas famílias que acompanham, principalmente na fase da gravidez, sentes que as famílias chegam assim assoberbadas de informação, muitas vezes também contraditória, e que pensam erradamente comprar um mundo e o outro para preparar a chegada do bebê? Sem dúvida. Eu, quando me surge uma mulher que ao telefone me diz, estou de 12 semanas, e eu lhe dou os parabéns por me estar a telefonar, a mais recente tinha 7, que eu disse, ok, vamos marcar a primeiro momento para, não confiando que não fosse correr bem, mas porque o foco dela, eu acho sempre que o primeiro trimestre o foco não é preparar nada para receber um bebê. O foco é aproveitar, porque é muitas vezes onde há muita sintomatologia, vai haver uma altura da gravidez em que nos sentimos melhor, com mais energia para pensar no resto. A única coisa que eu peço é não compre nada. A mínima coisa de 2 euros não compre. Porque nós vamos falar sobre tudo isso. Eu tenho casais, Marta, isto não é mesmo bluff, isto é totalmente verdade, que chegam a mim com listas de coisas que é, ok, aquele tipo de material pode ser necessário, mas é escusado pagar tanto. Quando dizem que vão pagar por um carrinho 1.200 ou 1.300 euros, digo 1.300, você compra o carrinho, o ovo, a base isofix, a alcofa. E eu acho que ainda sobra dinheiro, fazendo bem contas. Portanto, acho que temos de pensar com pés e cabeça, porque mesmo que seja preciso alguma coisa que eu achava que era preciso hoje, de hoje para amanhã, 24 horas sai a nossa casa. Chega, não é? Eu não consigo compreender a necessidade que as pessoas têm de ter tudo para receber um bebê, não é? Sim. Então, quais é que são aqui os itens essenciais que as famílias precisam ter em casa então para receber o bebê? Os itens mesmo essenciais para todos. Sim. Então, um dispositivo de baby wearing, que é preciso ter muito cuidado a escolher. Primeiro, para ser ergonómico, e atenção que há muitas marcas que dizem que é e não é. O mundo da puericultura e o marketing da puericultura é extremamente agressivo. É uma coisa que me preocupa e que tenho vindo a tentar desmistificar, mas também não chega a todo lado, não é? Portanto, muito cuidado a escolher o dispositivo de baby wearing. Depois, o que é que precisamos mais? Um alguidar, não precisamos de banheira. A cama dos pais com uma grade lateral, eventualmente, ou um berço logo maior, ou uma cama logo maior, em que nós consigamos ter uma forma da criança não cair, não é? E de eventualmente acoplar ali à cama dos pais. Um sistema de retenção automóvel, que vai depender
difere do tipo de vida familiar, Sim. não é? Eu tenho muito poucas famílias que precisam de ovinho, Ok. muito poucas, mas há famílias que efetivamente faz sentido ter o tradicional ovinho, que neste caso é o sistema de retenção do grupo 0, 0+, mas a maioria das famílias consegue logo ter um dispositivo 0, 0+ e 1, que no fundo vai até aos 105 centímetros ou até aos 4 anos em contramarcha. E ter muita atenção aqui na escolha do sistema de retenção, procurar ao máximo os testes de segurança, não é? Garantir os melhores testes. 2024 já tem as cadeiras mais recentes testadas pela ADAC, e depois não esquecer o push test, que é o teste mais seguro do mercado e que só dá para ser feito em sistemas de retenção que fazem exclusivamente contramarcha. Portanto, aquelas pessoas que têm a dúvida de se quer ou não manter a contramarcha, tem de se informar bem e ponderar. E é isso. Marta, depois é preciso um sutiã de amamentação eventualmente, mas também qualquer sutiã dá, mas sutiãs baratos desportivos que se tira para dar de mamar. É preciso ali uns protetores de mamilo, porque muitas das vezes a mulher pinga o leitinho, não é? Sim. Por causa ali dos reflexos de oxitocina, e é preciso ali aquele protetor. Lençóis para pôr debaixo do berço, uma toalha de banho, produtos de higiene em kit miniatura. Sim, sim. Ronda no máximo, depois algumas roupas, no máximo, ali uma lista bem feita, no máximo 1.600 euros. Não é preciso No máximo. aqui E já é dar dispositivos. muito, Sim, porque sim. efetivamente os bebés precisam de bodies interiores, calças interiores, precisam de baby grows. Temos de ter muito cuidado com o tipo de material que vestimos a uma criança, porque não nos podemos esquecer que ele vem de um ambiente onde não tinha nada, não é? Sim, Além de sim. estar nu, estava apertado, e nós aqui estamos a meter-lhes desde fitinhas, folhinhos, golas. é tudo muito giro, mas para eles é extremamente angustiante, porque aquilo faz muita confusão no corpo deles. Então o mínimo possível em cima deles, um lençol, colo, não há melhor. Depois, claro, quando agora se calhar estão-se a questionar, então ela não falou do carrinho. Eu não falei do carrinho porque eu tenho muitos casais que me chegam e que eu consigo que não comprem o carrinho. Ok. Idealmente aqueles casais em que o bebê vai nascer entre novembro e janeiro, né? Que são bebés que quase não saem à rua, Sim. e que o carrinho que compraram para um recém-nascido não vai ser a escolha que vão fazer se estiverem sentados com pés e cabeça a pensar num bebé de 1 ano. Certo. Então temos Sim, de pensar sim. já ou num carrinho já para 4 anos, em que eu olho e vejo, ok, isto é prático, leve, eu meto em qualquer lado, e há opções muito boas, mas são poucas. Ou então, se vão comprar um carrinho, a maioria das vezes vão fazer uma escolha que é grande, é pesada, e Sim, passado sim. 6, 7 meses vão trocar ou vão comprar um carrinho bengala. E estamos constantemente a acumular material e a acumular dinheiro mal gasto. Sim, Que é isso que sim. sentimos. Há muitos aqui. Na área da puericultura, o marketing é Muito agressivo. muito agressivo e muitas vezes também recorrendo, muitas vezes até em influência, não é? Ao marketing de influência, depois às vezes também vão partilhando itens que não são seguros. Tipo, Sim, nem eu os gostava muito que redutores. houvesse leis para isto, Marta. Muito. Sim. Muito, porque isto faz muita confusão. Eu às vezes digo aos casais, olhem, se eu dissesse que o meu curso servia, ou que o nosso acompanhamento serve para evitar a morte, bem, se calhar eu vendia 10 cursos por dia. Sim, sim. Que é isso que diz uma almofada de posicionamento de um bebê, quando as almofadas estão contraindicadas até aos 3 anos. sim. Mas as pessoas vão a correr comprar, porque diz lá previne a morte. Óbvio, não é? A Sim, pessoa vai sim, comprar. sim. E é isso que eu acho, é muito agressivo, não há necessidade devia disto. haver regulamentação. Sim. Até porque lá está cientificamente comprovado que não é seguro. Certo. Sim. Não vamos dizer que aquele material não seja seguro e testado, claro que sim. Sim, mas ninhos redutores, não é? Porque, e depois Isso. às vezes, né, também se vê às vezes a dormir no ninho durante a noite. Certo, durante a noite, depois os tecidos são muito mais, causam mais sobreaquecimento, enfim, estaríamos aqui Sim. N episódios a falar sobre isto. Verdade. E falando também aqui no marketing de influencer, às vezes se calhar aqui não marketing, mas aqui informação ou desinformação que vai sendo partilhada pelas próprias influencers. Sei que também vais batalhando aqui um bocadinho contra isto, né? E que estávamos a falar há pouco da importância da segurança rodoviária, que às vezes ainda vai-se aqui passando a ideia, né, ainda que cada um faça o melhor que sabe, Sim. mas vão aqui partilhando e estão influenciando também outras famílias a fazer escolhas que não são seguras, como Ir no cadeiras sentido viradas da para a marcha, frente, sim, cadeiras viradas para a frente, cintos largos. mal apertados, quispos,
não é? Sim, olha, ainda há pouco tempo, primeiro eu praticamente não sigo figura pública nenhuma, recuso-me porque não vale a pena, porque eu não me quero enervar. Mesmo assim, quase todos os dias recebo mensagens de seguidores com fotografias de crianças que não estão seguras. A última que recebi até foi de uma influenciadora que tenho carinho e que já a conheci pessoalmente, e enviei-lhe uma mensagem de voz, até porque tenho feito isso sempre que posso, mando uma mensagem ou qualquer coisa, e ela viu, ouviu e agradeceu-me. A questão é, a pessoa em questão nem sequer pensou Sim, não o sabe. impacto que aquilo Sim. pode ter, não é? Porque quando eu digo, ok, faça isso na sua casa, não é? Se sabe que no seu filho não há problema, se para si não há problema, a questão é termos tanta gente a ver e que vai replicar porque acha que é seguro ou porque acha que é bonito, não é? Podemos evitar, há comportamentos que podemos evitar. Quando o meu filho está aos gritos, num pleno comportamento desafiante, às vezes até podia gravar, não gravo porque também é uma falta de respeito para com ele, não é? Mas quer dizer, não há necessidade de certas coisas virem para as redes sociais. Até porque uma vez na internet, para sempre na internet. Para sempre na internet. Sim, já me chegaram a dizer, aliás, eu já tive esse despique com figuras públicas que depois vieram dizer a público que eu não tinha nada que ter chamado a atenção, quando eu digo, não, eu sou simplesmente um profissional de saúde que viu este comportamento. A partir do momento em que um influenciador ou uma pessoa, seja ela qual for, porque um influenciador é uma pessoa qualquer, tu também és influenciadora, eu sou influenciadora nas nossas áreas profissionais, não é? Então, isto para dizer que a partir do momento em que alguém vem expor um comportamento, esse comportamento já está exposto para todo o mundo. Portanto, não pode dizer que ninguém pode falar sobre ele, não é? Portanto, isso... E eu não estou preocupada de todo com a imagem que passa para o outro lado. Eu não quero saber o que é que digam de mim. Eu quero que me reconheçam como profissionalismo. Não me preocupe se dizem, ela não tinha nada que vir dizer, ou olha, quem é esta? Não, isso não me interessa. Interessa-me que a mensagem passe e que nós consigamos mostrar aos pais cada vez mais, e a verdade é que os pais já reconhecem a importância, porque cada vez mais enviam mais mensagens de fotografias. Olha aqui outra vez, por favor, mande uma mensagem. Eu não posso andar todos os dias nisto. Claro. Eu digo-lhes N vezes, olha, mande mensagem, diga isto. Já tenho uma coisa num Word para fazer copy-paste para as pessoas a seguir dizerem, porque às vezes é melhor vindo deles do que propriamente de mim. Eu acho que eles já estão à espera que eu vá atacar, entre aspas, não é? E eu não estou cá no ataque, não tenho esse objetivo. Mas a verdade é que se calhar já estão à espera disso. Eu prefiro que sejam as pessoas mesmo, porque todos somos iguais. E temos mesmo de zelar pela segurança no global. Sim. No global. Porque lá está, às vezes podem, não é? Até podem não ter esse conhecimento, não ter essa informação, mas estão a mostrar aquela realidade, e têm milhares de pessoas e famílias a segui-los. Eu não sei, agora não tenho não tenho agora muito bem a percepção como é que está a informação a nível de redes sociais, por exemplo, da contramarcha. Mas em 2019, quando eu me apercebi que era todo um mundo novo, isto da segurança rodoviária, foi assim, tipo, abriu-se uma caixa de Pandora. E tinha ao tomar, salvo erro, 2, 3 meses, quando me apercebi, quando me deparei com um grupo, ainda no Facebook, sobre segurança automóvel, em que me percebi que afinal tínhamos feito uma escolha que afinal não era assim a melhor, nem muito segura, porque tínhamos uma Baby Cock emprestada, tínhamos a certeza de quem nos emprestou que não tinha tido acidentes, mas aquela Baby Cock tinha 5 anos e tinha estado guardada nos arrumos, numa arrecadação. Então foi assim todo um mundo novo. Também a questão da contramarcha. Trocaste? Sim, depois troquei. Aguardei, depois troquei, aguardei só ali uns meses para não estar a comprar uma Baby Cock nova. Foi ali uns 2 meses, se tinha saído uma nova, até rotativa, assim, com a questão do bom teste da ADAC, do pulse teste, portanto, todo um mundo novo, para passar para uma cadeira que depois já dava até aos 105 centímetros, já não me lembro se aquilo era por centímetros, se era por peso, mas foi ali a guardar talvez até aos 5 meses para eu poder trocar, atingindo aquele peso ou centímetros. Claro, olha, recentemente, não quero assustar ninguém, mas isto é verdade, recentemente morreu um recém-nascido que ia no carro com a mãe, ia no lugar do pendura. E a mãe foi contra uma árvore e o recém-nascido morreu. E o recém-nascido ia em contramarcha, no ovinho, ao lado da mãe. E quando me perguntam, isto é outra questão, quando me perguntam constantemente se é seguro ir à frente e que a lei diz que é possível ir à frente desde que se desliga o airbag, eu questiono-me o que é que será mais seguro, não é? Nós temos às vezes, além de que a evidência comprova que é seguro ir atrás, e idealmente no lugar do meio é o sítio mais seguro. E depois o do meio.
Okay. O mais seguro dos 3, ou dos 4, eu acho que só há de 3 lugares, mas enfim. E depois um dos lados, tanto faz, tem muito a ver com, ainda há pouco tempo estive na PSP a ver essas questões, tem muito a ver com a forma como estacionas e o risco que pode haver ao retirares a criança do automóvel, ser à esquerda ou ser à direita. Mas isto para dizer que quando se vem dizer, quando a evidência vem comprovar que é mais seguro isto, se calhar é mesmo importante nós ponderarmos sobre as coisas que comprometem a segurança. É um bocado o bater no ceguinho. É preciso pensarmos em segurança, porque num carro, numa viatura, nós não sabemos o que pode acontecer. Podemos ser as pessoas mais seguras a conduzir, mas nós não conhecemos a condição dos outros, a condição dos outros e os desafios da nossa saúde mental e do nosso discernimento, não é? Porque quando estamos mais cansados, quer dizer, ninguém sabe o que aconteceu com aquela senhora para ter acontecido isto, não é? Portanto, ou até, por exemplo, às vezes vê-se nas notícias, não é? Mães ou pais que se esqueceram da criança no carro e às vezes acontecem fatalidades por causa disso também. Sim, enfim, é um mundo, Marta. Sim, é verdade. Olha, para uma Marta de 2019 que está a ver estas questões de segurança rodoviária pela primeira vez, o que é que tu lhe dirias? Porque eu lembro-me uma coisa que fiquei assim um bocado chocada, é tipo, uau, supostamente está à venda, deveria ser seguro, não é? Está à venda em grandes marcas de puericultura, devia ser seguro e afinal não. E a própria legislação também nem sequer acautela isso, porque agora não sei de cor, mas acho que a partir dos 18 meses ou X quilos. Sim, dos 15 meses já se pode virar para a frente. Portanto, também a legislação não vai ao encontro daquilo que é a evidência. E isso é uma das coisas que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer uma petição pública, mas é preciso haver tempo para tudo e ter 20 mil assinaturas, não sei, pode ser que sim, pode ser que este podcast ajude, porque efetivamente precisamos de lutar para ter na legislação o que está na evidência. Eu não vou dizer que tenhamos de colocar lá até aos 105 centímetros, mas efetivamente é isso que está comprovado. Não temos uma capacidade, ali a questão toda óssea não está pronta para um embate forte, não é? E quando pensamos num embate forte, não tem de ser a 120 ou a 150, porque nós achamos que o pior são os acidentes na autoestrada, mas a maioria dos acidentes acontece nas aldeias e nas cidades, não é? A 50 km/h, a força exercida no corpo de uma criança é 20 vezes superior ao seu peso. Portanto, um bebê de 10 kg leva com uma força de 200 kg, aquele pescoço não aguenta. Aquele pescoço não aguenta. É quase impossível. Portanto, nós temos de ponderar e pôr as coisas todas muito bem em cima da mesa para, será que faz sentido nós por 100 e poucos, 200 euros, porque nem é o preço muitas vezes, não é? Há cadeiras, há sistemas de retenção que bem selecionados e que nós conseguimos ver no site da ADAC, consultar os testes, os resultados de teste, temos um bom teste e que custam à volta de 400 euros para 4 anos. Cadeiras mais baratas, mas também não tão bem posicionadas, não é? Mas 400 euros em 4 anos são 100 euros por ano, que são menos de 10 euros por mês, não é? Portanto, o que é que são 8 euros por mês? Se calhar é um pequeno almoço, se calhar é um lanche, se calhar é uma ida à esteticista. Temos de pensar o que é mais prioritário. É? Eu acho que isto são prioridades, Marta. Tu falas muito também no tempo, não é? Poupança de tempo, para conseguirmos mais tempo com os nossos filhos. Eu estou sempre a batalhar que acompanhamento e ajuda é uma prioridade, porque tu poupas muito dinheiro em muita coisa e poupas em segurança. Sim, também. Não é? Porque tens a certeza que o teu filho está seguro. Eu tenho um amigo meu, o Vasco, que ainda hoje, ele já era meu amigo, eu acho que ainda se fortaleceram mais os nossos laços desde que nasceu o filho dele, ou desde a gravidez, porque eu bati sempre ali no ceguinho também, nas coisas todas, e tentei ajudá-los. E ele ainda hoje me diz: Andreia, se não fosses tu, que nestas coisas todas, tu já viste que o nosso filho ainda anda na mesma cadeira, ainda está em contramarcha, nós não sentimos arrependimento de nada que selecionámos, porque é verdade, Marta, isto é segurança. Não me canso. Olha, e um tema que me é muito querido e que vocês também dão um apoio incrível às famílias é que é a amamentação. Nas famílias que vocês acompanham, sentes que as dificuldades são efetivamente reais e físicas, ou são mais dificuldades que surgem da falta de informação, de desinformação e falta de apoio? Porque acho que ainda há aqui muita desinformação relativamente aqui à parte da amamentação, de leites fracos, chupetas e biberons não vão influenciar. Ou seja, claro que há famílias que efetivamente
as dificuldades serão reais, mas há outras que se calhar vêm aqui da falta de informação. Sim, e temos notado muito uma coisa, não consigo pôr-te isto já em dados científicos, mas uma coisa notamos, que as famílias que só pedem o apoio pós-parto, quando chegamos, estão em desespero total. Ok. Está tudo corre mal, não é? Já, Está se calhar, tudo é ali já à instalado à última. Depois, a grande preocupação que está em nós, e daí quando eu tenho uma família que me diz estou com X semanas e só quero o apoio pós-parto, eu faço tudo para a pessoa não ter só o apoio pós-parto, e não é pelo ganho. Ultrapassa muito mais o ganho económico. Ultrapassa o quê? É saber que durante 2, 3 dias estão na maternidade, têm pouco ou nenhum apoio, porque as colegas não conseguem dar vazão. Certo. Cada vez há mais Sim, mulheres nas maternidades, as equipas são pequenas, os rácios são fraquíssimos e não conseguimos ter uma enfermeira ali 1 hora para ajudar em cada mamada. Portanto, um só momento. Eu tenho uma amiga que pariu há poucos dias e que a miúda estava a mamar bem, tinha feito a formação connosco. Houve ali um momento em que ela estava com uma dor, posicionou-a mesmo menos bem, fez-lhe uma bolha no mamilo. Claro. Isto para dizer que não é preciso muito para fazer uma fissura, para estragar um trabalho bem feito, não é? Portanto, não haver apoio na maternidade faz logo com que as mulheres não consigam posicionar bem os bebés, não saibam estratégias para quê? Para quando o bebê perde mais peso, saberem o que é que eu posso fazer para evitar que me introduzam um leite artificial precoce, ou simplesmente para não ter alta, porque o meu bebê perdeu imenso peso, porque os bebés todos perdem peso, mas há bebés que depois perdem mais do que outros, não é? E depois não compreenderem um bebê. Porque naturalmente ninguém sabe, a não ser quem estuda e quem já ouviu sobre isto, que um bebê que está 40 semanas ou 38 semanas inútero, quando nasce, pode estar, às vezes está 12 horas sem mamar. E isto é considerado normal. Sim. Nós temos de ter um xixi nas primeiras 24 horas. Mas não é normal eu ter um bebê 12 horas seguidas sem comer. E as mulheres começam a entrar em stress nas maternidades, porque E pensam, mas muitas não vezes pega, também mas não mama, e os pais, mas também os profissionais. Agora sim. estavas a falar dessa questão do xixi. Sim. Lembro-me, lá está, em 2019 tinha outra informação que não tenho hoje. Mas imagina, o Tomás nasceu às 19h53, por volta da meia-noite, 1 da manhã. O enfermeiro que estava nessa noite no internamento, como ele ainda não tinha feito xixi, era melhor introduzir um biberão de leite adaptado. À meia-noite? Sim, não vá, para não correr risco de hidratação. Portanto, mãe de primeira viagem, tipo, claro que sim, eu não quero que o meu filho fique desidratado, não é? Portanto, acho que também aqui muitos profissionais também precisavam aqui de mais informação. Sim, sabes que quando a Cláudia veio trabalhar connosco, a Cláudia é conselheira internacional de aleitamento materno, e quando ela foi a primeira a vir para a equipa, e quando ela veio, e ela é formadora, é formadora conforme as orientações da Unicef, uma das coisas que eu lhe propus logo, porque sabia que ela era formadora dessa área, era abrirmos o curso de aconselhamento aqui. Marta, já passaram por nós mais de 100 profissionais, e se eu te disser que entre a maioria são enfermeiros que trabalham em maternidades e que choram quando percebem o que andaram a fazer anos a fio, Sim, não é? sim. Porque finalmente entendem o que se passa, o que está na base, não é? Nós num curso de base, nem mesmo um enfermeiro especialista em saúde materna, que já tivemos também tantos, não se aprende nada da amamentação. Okay. Sim, é muito pouca coisa, portanto a pessoa tem de fazer formação contínua, e há muita dificuldade em qualquer profissional de saúde. Os profissionais de saúde estão muito aquém nessa área, em reconhecer que não está dentro da sua competência. Porque se não está na nossa competência, temos de saber a quem referenciar, não é? Pedir ajuda. Há de certeza que há no hospital algum profissional, naquele caso do teu filho, de certeza que havia algum colega que, se não fosse no serviço, no hospital, entendesse mais de aleitamento materno, que pudesse ter dado a mão e se calhar telefonava: olha, achas que é normal há 5 horas sem fazer um xixi? E iam-lhe responder aquilo que é certo. Certo. Porque isto está há imenso tempo, portanto há coisas que mudam. Mas pronto, é isto, Marta. Eu acho que também é a formação contínua. E estavas há pouco a falar de ter informação, conhecimento de conhecer um bebê, as necessidades do bebê. Não, às vezes também há falta de informação, não só das famílias, mas também profissionais, por exemplo, relativamente ao sono do bebê. Sim, Nós tudo. tive essa experiência com o meu segundo filho. O Gui esteve internado aos 2 meses com bronquiolite. Desde que nasceu, que fazíamos cama compartilhada, portanto, se ele estava com bronquiolite, estava com dificuldade respiratória, já estava habituado sempre a dormir junto a mim. Queria dormir, não é? Tipo no meu peito, assim mais elevado. E tive, por acaso, naquele dia, depois no internamento só pode ficar ou a mãe ou o pai, não é? Portanto, fica a mãe.
Eu lembro que tivemos uma visita a 3 pediatras, portanto devia ser uma pediatra e 2 internos, estagiários, não sei, em que tive que estar a batalhar com eles, que tipo, não estávamos a discutir o sono do meu filho, estávamos ele estava internado por uma questão de bronquiolite, ou seja, em pós-parto tinha que estar a dizer, ok, tudo bem, eu conheço as recomendações de prevenção de síndrome da morte súbita, sei a questão de como é que se faz cama compartilhada segura, e não, o meu filho eu não vou obrigá-lo a dormir no berço, ele não está habituado a isso, está doente, está com dificuldade respiratória, portanto ele vai aqui ficar comigo. Mas tive que estar tipo 2 meses em pós-parto, estar quase que a discutir com uma equipa de pediatras por uma questão de sono que nem era sequer uma questão que tinha levado ao internamento. É muito triste porque eu espero que mude. Eu já sinto alguma mudança em alguns profissionais, mas aquela ideia de que o profissional de saúde é detentor da família, quer dizer, sim. a única coisa que nós servimos unicamente, como os pais só servem para dar asas aos filhos. Não é? Eu não posso garantir que o meu filho vai cumprir as coisas que eu lhe e os valores que eu lhe apresento, não é? Eu tento apresentar da melhor forma possível, hei de errar muito pelo caminho, mas ele vai voar e vai cometer os erros dele para aprender. Aqui é a mesma coisa. Sim. Nós damos informação aos pais, nós estamos cá para dar a mão, nós não somos detentores de ninguém. Eu digo muito isto e digo inclusive no meu livro, há um triângulo terapêutico, o profissional é quem sabe a evidência, ou deve saber, os pais são quem é os pais da criança para lhe dar asas e a criança é quem manda mais no meio disto tudo. Porque é o bebê, é a criança que nos vai mostrar o melhor caminho. Vai preferir a cama compartilhada, outro até vai ficar muito bem no berço e outro, quiçá, sei lá. Não é? Termo, É olharmos para eles e sabermos a segurança. O que é seguro? Então como é que eu faço de forma segura se não dá para fazer da forma que dizem os livros? Certo. Não é? Isto é como a amamentação, ok? Toda a gente sabe que é o melhor para o bebê, o leite materno. Mas quantas mulheres não querem amamentar? Certo. Sim. Mas quantas pessoas fumam e não sabem que o melhor é não fumar? Mas fumam. Sim. Então quer dizer, eu não posso prender as pessoas que fumam, mas elas sabem, são detentoras da informação que é prejudicial para a sua saúde, mas tomaram uma decisão, arcam com as consequências. Sim. Aqui é igual. E isto falta aqui muita coisa. Os profissionais de saúde, isto tem de mudar às um vezes, bocadinho. Lá está, e dentro da pediatria, internamento de pediatria, depois o Gui teve outra vez internado aos 6 meses com bronquiolite. E lembro que dessa vez a minha mãe foi ajudar bastante ao internamento. Portanto, às vezes ela ficava com o Gui para eu sair, para ir à casa de banho, só respirar um bocadinho ou ir comer. E lembro que às vezes, tipo, quando vinham os profissionais de saúde ao quarto e diziam qualquer coisa, a minha mãe já me fazia assim um olhar tipo, respira, tem calma, não responda já. Porque depois, à segunda vez, uma coisa é a primeira experiência de internamento, à segunda eu já ia tipo de pé atrás, claro. ia responder. E é triste também, porque é tão importante nós confiarmos em quem está ali, não é? Sim. E quando eu batalho, que é preciso confiarmos nos profissionais, e é como esta questão de ir a uma urgência, nós confiarmos no profissional de saúde que vê o nosso filho numa urgência de pediatria, porque temos de confiar, não é? Ainda da última vez que fui com o meu filho à urgência e que se fez um raio-x tórax, e que eu tentei vir a público falar do risco do raio-x, não é? Eu sabia que o meu filho ia ser sujeito a 3 dias de radiação, de exposição solar direta com aquele raio-x. Mas aquele raio-x naquele caso era fundamental. E a médica explicou-me, não sabia que eu era enfermeira. Eu não digo a ninguém, só até pode conhecer, não sei. Mas eu não disse a ninguém. E a doutora explicou-me exatamente o porquê do raio-x. E eu até tenho algum conhecimento e reconheci a importância e fizemos. Portanto, eu acho que é preciso também, como é que nós vamos confiar nos profissionais, depois temos estas experiências deste lado, não é? É isso, sim. Já não vamos confiar em quem até parece bom. Sim, é isso, não porque é? depois à segunda já ia aqui assim, né? Sim. O gato escaldado de água fria tem medo, então já ia um bocadinho de pé atrás, porque mesmo, por exemplo, dessa vez que a minha mãe depois passava lá o dia comigo no internamento, e eu saía, a minha mãe dizia que também ela própria ouvia comentários, esse bebê está sempre ao colo. Pois. Tinha 6 meses na altura. Então onde é que ele havia de estar, coitadinho? Olha, Pronto. também é um dos motivos para nós termos tudo protocolado. Imagina, eu fui a uma família e havia uma situação de um engurgitamento mamário. Nós temos protocolo para a família, ou seja, nós ensinamos à família, mas sabemos muito bem que a informação que é passada verbalmente, uns 30% fica na cabeça da pessoa, o resto é para esquecer, ainda por cima numa mulher em pós-parto. Sim. Isto significa o quê? Chegarmos a escritório e enviarmos o protocolo às famílias, que tem de estar fundamentado, porque quando dizem assim, olha, eu preciso de ajuda porque cada um diz uma coisa, aqui não é o achismo. Certo. Nós fazemos conforme isto ou aquilo ou outro, não é? Porque tem de ser assim. Nós não podemos, eu acho que
quem acha não sabe. Houve alguém que disse isto recentemente e eu nunca mais me esqueci. Quem acha não sabe nada. Nós não achamos, nós baseamos-nos naquilo que a evidência comprova ser o mais seguro. E às vezes dá para fazer um bocadinho diferente, não é? Não significa, imagina, o protocolo da mastite, em que já não se deve aplicar o calor. Não significa que não vá haver uma situação excepcional em que ainda não tenha uma mastite presente, mas que seja necessário ir lá aplicar um calor. Mas é uma coisa muito rara, uma vez, se calhar, ali em não sei quantas senhoras, não é? Portanto, é preciso haver aqui muito cuidado e muita percepção do risco. Sim. Sim, também percebo, lá está, como estava a dizer há pouco, os profissionais de saúde estão sobrecarregados, não é? A nível de rácio, utentes, profissionais de saúde, mas lá está, se calhar é um bocadinho uma consequência do desinvestimento no SNS. Isto é que esta falta de tempo, de conhecimento, mas, de atualização, Marta, não é? Quando abri a empresa e antes de abrir a empresa, pedi à minha chefia para redução de horário, porque eu já não conseguia conciliar as duas coisas, e essa redução me foi negada pela administração do hospital. Eu no próprio dia rescindi o meu contrato, já não voltei. Olha, agora já não sei o que ia dizer. Desculpem-me. Estava-te a dizer que era, se calhar, uma consequência do desinvestimento. Desculpem, é que eu já estava a entrar em burnout, já não dava. Se é que não estava já não dava para mim, eu já estava completamente assoreada de coisas, aquilo já não era o que eu me identificava. Se me pedissem hoje para voltar a uma urgência de pediatria, eu preferia ir trabalhar para a Staples. Ok. Marta. Tal é o que eu. E, no entanto, há urgências de pediatria que trabalham, que têm ótimos profissionais, mas eu já não conseguia trabalhar ali. Porque eu sei que eu já não ia ser a Andreia, a profissional que eu queria ser. Eu já não estava a ser. Era impossível eu ser. Já era um piloto automático, provavelmente. Já era um piloto automático, eu não tinha tempo para cuidar de verdade e eu não sou um técnico, eu sou enfermeira e ser enfermeira eu tenho que ter tempo, tenho que conseguir explicar, eu tenho de acariciar, eu tenho de acalmar e eu não conseguia fazer isto, tinha de ser tudo a correr, quer dizer, eu não estudei para isto, eu não quero, trabalhei muito tempo na Staples para pagar os meus estudos, adorei e portanto voltava. Certo. Portanto, se falir alguma vez o SOS Mamã, eu lá estarei. Já sabes para onde vais voltar. Fizemos aqui uma boa publicidade, mas é verdade. Olha, e para entrarmos aqui na reta final do nosso episódio, o que é que dirias a uma mulher que descobriu que está grávida pela primeira vez? Olha, para se acautelar, eu sei que é bonito ver tudo e mais alguma coisa, vai dar vontade de comprar tudo, mas para pensar muito na preparação daquilo que vem depois. Se já cuidou de algum bebê, de alguma criança, ser mãe é completamente diferente. Porque quem acalma o bebê, quem acalma a criança, quem educa são os pais. Eu até posso ter sido ou ser uma tia, uma madrinha maravilhosa, um padrinho incrível, mas ser mãe e pai é completamente diferente. Para quem nunca teve sequer ligação com crianças, é mesmo importante, então estes vêm mesmo a zeros, é mesmo importante focarem-se no que vem depois. Não quer dizer que o parto não seja importante e que a preparação do material não seja importante, mas pensem, ainda hoje dizia a uma senhora, será que preparar o quarto do seu bebê vai mesmo fazer sentido? Olha que o quarto para um recém-nascido é e o quarto para uma criança de 1 ano, você já não vai querer aquela decoração. Certo. A seguir vai ver que a criança gosta do canal Panda, por exemplo, olha, mais uma publicidade, e vai querer pôr o quarto desse boneco. Portanto, isto para dizer o quê? Que o bebê não está no quarto dele quando nasce. Sim. Há tanta coisa que é possível nós acautelarmos e fazermos com pés e cabeça. Eu acho que é isso. É ler muito de boa evidência, ler livros de maternidade, ler questões de código parental, ler esta questão de, ok, eu engravidei agora, o que é que eu posso fazer para daqui a 1 ano e meio ainda estar com o meu filho, se não mais, não é? E sem perder muito dinheiro, porque isto é possível. É tudo isto. Acho que é informação. Sim, acho que era super importante. Estavas a falar do quarto do bebê. Eu lembro-me que durante a primeira gravidez decidimos montar o quarto para o Tomás, pintar, tudo. Somos todos iguais. Eu também. Sabes quantas vezes ele dormiu lá? 0, porque depois, quando ele tinha 8 meses, mudamos de casa. Portanto, ele dormiu um total de 0 vezes nesse quarto. Não, João Maria dormiu, porque até era uma criança, olha, o típico bebê bonzinho, com os 4 meses já dormia a noite toda, mas... quando eu engravidei da Leonor e quando já estávamos ali na reta final da gravidez, ele estava ali com 20 meses, fizemos o quartinho dele todo bonito para ele ir para lá, com uma cama já individual, com uma grade lateral. E a Leonor foi para o quarto que era dele. E agora tenho pena dela, porque efetivamente ela já me pede para ter princesas. E custa-me, eu já imagino. Então agora o que é que eu faço a tudo o que aqui está? Eu vou dar isto a quem? É porque este gastar de dinheiro para pôr na gaveta a mim faz muita confusão. Imagina, a roupa deles eu já dei, outras coisas já vendi
vendi em segunda mão, a maioria dei. Até dei ali a uma instituição, juntamente a algumas coisas, juntamente com alguns artigos que reunimos também de seguidores. Sim. Ver se em breve volto a fazer isso, porque foi interessante. Fomos entregar a uma instituição um carrinho, uma alcofa, uma banheira, e isso é importante, porque eu agora, com estes últimos conteúdos das redes sociais, há pessoas a dizer-me: arrependo-me disto, arrependo-me daquilo, e quando eu pergunto o que é que fez a isso, está na despensa, ou está não sei onde, pá. Vamos reutilizar. Olha, uma coisa que eu digo muito a uma grávida, agora lembrei-me antes de terminar, digo muito isto: veja já, faça uma lista e veja à sua volta quem é que lhe pode dar o quê. E a seguir conversamos. Certo. Porque vais a ver, só vais comprar o sistema de retenção para o carro. Sim. Gastas 400 ou 500 euros, que o resto há alguém que tem um berço, há alguém que tem uma banheira e tudo o resto. Sim. Sim. E para o pai bastantes euros. Estava agora a lembrar-me que banheira não comprámos, foi cadeira da papa também não. Estás a pensar em tudo. Estava agora a pensar que o que é que comprei? Mas depois, claro, que houve muitas coisas que compramos que, sei lá, eu só sei fazer filhos que são alérgicos a berços. Por isso, por exemplo, o berço de co-sleeping, não é? De estar acoplado à cama, foi uma barreira cara. Porque era uma barreira lateral cara, era para isso que servia. Olha, Andreia, para terminarmos agora aqui uma pergunta que talvez te faça pensar um bocadinho mais. O que é que os teus filhos te ensinam ou já te ensinaram melhor do que qualquer livro de parentalidade? Olha, que o melhor que eu tenho é o tempo com eles, porque cada vez que me fazem, imagina, um convite, como fizeram agora para 2 fins de semana seguidos para palestrarem em eventos. E eu penso: espera, Andreia, que benefício vais ter comparativamente com o tempo que os teus filhos, que eles tanto pedem para estar ao fim de semana. E depois eu penso: ok, eu também quero fazer crescer o SOS Mamãe e divulgar a mensagem que temos, descomplicada, leve, de apoio. Vamos lá, nós vamos, mas agora o que é que eu vou arranjar em tempo para os compensar? Certo. Porque o tempo com eles foi o mais precioso. Por isso, estar aqui hoje para mim é uma honra. Ter vindo não foi perder tempo, foi ganhar tempo. Vim 3 horas e meia no Expresso e vou outra vez sempre a trabalhar, portanto não foi de todo perder tempo. E venho, e acho mesmo que este teu projeto e esta tua ideia é de louvar, porque ninguém percebe. Obrigada. O Guia da Segurança Social, isto é um poço sem fundo, e é muito importante desmistificar com esta linguagem leve, sabes? Sim. Obrigada. Em português, não é? Que é para qualquer pessoa poder perceber e não só quem for da área do direito. Isso mesmo. Obrigada, André, por estás aqui Marta. hoje connosco. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!